Pega aí a sua Bíblia, João 8, 42 diz assim: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente minha vez de quê? De amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou aonde? Na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai do quê? Da mentira. Ponto. Mas porque eu digo a verdade, não me creis. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ponto. Então você vê que o diabo, ele estimula todos os dias que a pessoa se rebele contra Deus. O trabalho dele é afastar o ser humano de Deus. E ele usa o mesmo que ele cultivou. Ele usa o orgulho, ele usa a rebelião, o ódio, ele usa a mentira, ele sugere aquilo que foi sugerido para ele, pelo seu ego, ele sugere para as pessoas. Mas veja que mesmo ele sugerindo, ainda assim, eu tenho o direito de fazer a minha escolha. Se eu escolho a vontade dele, ou se eu escolho a vontade de Deus. Então aqui Jesus fala com os fariseus dizendo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, porque vós viveis na mentira, e o diabo é o pai da mentira. Se vós fosseis de Deus, ou se vocês fossem de Deus, disse Jesus, daria ouvidos à voz de Deus, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então a pergunta que o Espírito Santo faz a você é: a quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Você tem dado ouvido à voz de Deus? Ou por conta dos sentimentos, por conta das tentações, por conta do orgulho, por conta do egoísmo, por conta de tantas coisas, você tem preferido, tem escolhido dar ouvidos ao diabo. E você vê que Jesus não mediu palavras. Jesus poderia chegar para os fariseus e dizer assim: olha, sabe o que é? É vocês não querem ouvir a palavra de Deus, é porque vocês não estão bem. Não, Jesus não mediu palavras, não. Jesus foi direto ao quê? Ao assunto. Falou: vocês são do diabo, que é o vosso pai, porque vocês ouvem a palavra dele, que é mentira. Então, não é difícil entender a minha posição. Não converse. Não é difícil eu enxergar a minha condição. Não é difícil. Basta apenas eu consultar a minha consciência e o meu comportamento diário, em casa, no trabalho, atrás de quatro paredes, os sentimentos que eu guardo, os sentimentos que eu alimento, as atitudes que eu pratico, as
coisas que eu faço, é só eu começar a analisar a minha vida. Se eu estou de acordo com o que Deus me pede, se eu me submeto, se eu mantenho minha comunhão com Ele, sabendo da necessidade que tenho dEle, sabendo quem Ele é, se eu me humilho a ponto de me submeter a Ele diariamente, é só eu analisar a minha condição que rapidamente eu vou ter a resposta para a minha questão. Agora, quando eu fizer a minha análise, quando eu ver a minha real condição diante de Deus e diante do mal, quando eu souber quem realmente eu sou, a pergunta é: eu vou aceitar? Eu vou aceitar e reconhecer, poxa, é verdade, eu estou fazendo a vontade do diabo. É verdade, eu vivo na mentira, eu alimento essa mágoa, desprezo a vontade de Deus, não me submeto, não obedeço, não tenho disciplina nenhuma, alimento sentimentos sujos, como vingança, mágoa, inveja, cobiça, adultério, guardo coisas dentro de mim que eu sei que eu não deveria. É verdade, eu sou negligente com a oração, sou negligente com a palavra, sou negligente com a minha vida com Deus. Meu Deus, me perdoa, eu estou perdido mesmo. E aí eu vou me humilhar diante dEle, na minha real condição, pedindo perdão e que Ele me ajude a sair daquela vida. Mas a pergunta é: você acha que todo ser humano faz isso? Nem todas as pessoas são humildes a tal ponto de olhar-se no espelho e dizer assim: a culpa da tua dor é sua. A culpa de você estar assim foram as suas más escolhas que você faz até hoje. Você acha que é fácil para o ser humano? Há pessoas que não querem reconhecer, não querem aceitar que elas estão se distanciando de Deus, que elas estão causando a própria dor, que elas estão alimentando o que não deveria, que elas são o centro do sofrimento de si próprias. Nem todo mundo quer admitir diante de Deus, porque para admitir, não basta admitir, vai ter que mudar. E para mudar, a pessoa vai ter que sacrificar seu ego, seu egoísmo, vai ter que desagradar alguém, vai ter que desagradar o namorado, que diz assim: não, mesmo que a gente não é casado, mas a gente pode fazer sexo. E ela se sente suja diante de Deus, porque ainda não fez o seu matrimônio no altar, e quando quer participar da Santa Ceia e tantas outras coisas, se sente suja, mas por causa do egoísmo daquele que só quer satisfazer sua carne de alguns minutinhos na cama, ela acaba se submetendo. Você vai ter que desagradar muita gente para dizer não para o roubo, para a mentira, não para determinados sentimentos, vai desagradar a própria carne, que pede determinados vícios, determinadas cobiças, determinadas coisas que são consideradas impuras, depravadas, sujas. Aí a pergunta é: você quer isso? Você quer passar de bobo? Você quer ser um tolo para o mundo? Quer violentar a sua própria carne e dizer não para o seu egoísmo, para o seu ego? Você quer desagradar pai, mãe, irmão, irmã? Tem gente que não quer. Então a pessoa continua naquela posição. Ela continua sendo do diabo, a quem ela dá o quê? Ouvidos. Mas como? Como que eu posso querer o que Deus tem para mim, se eu não quero a vontade dEle para mim? Como eu posso querer a vida de Deus, se eu não quero a vontade dEle? Como eu posso querer morar eternamente com Deus, se aqui na terra eu não tenho prazer em segui-lo? Não tem lógica. Mas o ser humano é arrogante. O ser humano pensa: a igreja quer me controlar, a igreja quer me controlar, nem sei quem você é. O pastor quer mandar em mim, eu quero mandar em você, eu nem sei quem você é.
Então a minha vida não depende da sua, e nem a sua depende da minha. A minha vida depende da minha comunhão, da minha fé. Eu até posso receber de Deus o galardão e a recompensa por ter conduzido uma multidão para o reino dele. Mas se eu não andar na linha com Deus, mesmo que eu tenha salvo o mundo, eu vou perder a minha própria alma. Então a pergunta é: qual seria o interesse que você mude, se isso não vai mudar nada em mim? Qual seria o interesse que você aceite Deus e seja salvo, se para eu ser salvo não depende da sua salvação? Pense. Quando nós somos incisivos, ou quando nós procuramos ser claros e explícitos no que pregamos, não é porque queremos lhe controlar, não é porque queremos arrumar mais devotos na igreja, é porque nós temos um compromisso com a verdade. E o próprio Deus vai cobrar de mim se eu não pregar a verdade para você. Há igrejas e há religiões que o discurso não pode ser duro. Eles querem agradar os ouvintes. Eles não querem dar o que as pessoas precisam, mas o que elas querem ouvir. Tem gente que está na igreja que quer ouvir o seguinte: ó, tu está errado, mas Deus te entende, Deus te compreende. É assim mesmo, você não conseguiu, não está conseguindo, não esquenta não, Deus sabe. Quer dizer, ao invés de estimular na pessoa que ela seja fiel, que ela se entregue, está estimulando o relaxo, a entrega ao pecado. Então, senhora, senhor, ninguém pode servir a dois. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, como está escrito. Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Mas, repito, você sabe a posição que você está. Aí, agora, onde você está sentado, você sabe a posição que você está diante de quem. E só tem uma pessoa na face da terra que pode tirar você das trevas para a luz: você mesmo. Jesus disse: eu sou a luz. Então ele está à disposição. Ele disse: eu sou o caminho. Ele está à disposição. Mas somente eu posso escolher se eu vou ficar nas trevas ou se eu vou para onde? Para a luz. Tem gente que diz: ora por mim lá na igreja. Como se a oração de alguém pudesse salvá-la. Quando eu conheço a verdade, só eu posso me salvar.